Olá, turminha, bom dia! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos identificar os sinais de pontuação e como aplicá-los em frases. Vamos lá? De pontuação, eles são um conjunto de sinais gráficos que ajudam a organizar o texto. Ele nos ajuda a mostrar os sentimentos através da escrita. Então, vamos conhecer os sinais de pontuação? Então, o ponto final, ele indica o fim de uma frase. Exemplo, a estrela brilha no céu. Ponto. Acabou a frase. A interrogação, ela indica para fazer uma pergunta, qualquer tipo de pergunta. Exemplo, qual o seu nome? Ponto de interrogação. A exclamação, ela é usada em frases exclamativas que indicam admiração, espanto, alegria, advertência. Exemplo, que belo sapato! Então, está exclamando, né? Está admirando o sapato. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na frase. Exemplo, mamãe comprou muitas frutas, laranja, mamão e uva. O ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, Mariane foi ao parque, Ricardo ao cinema. Os dois pontos indicam uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Fazer uma listagem de alguns objetos, de algumas coisas, de frutas. E também é utilizado indicando quando alguém vai dizer alguma coisa. Exemplo, hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha e apontador. Viram os dois pontos? Nesse outro exemplo, os dois pontos são utilizados na representação de diálogos. Ou seja, nesta frase, os dois pontos estão indicando que a próxima frase é a fala de alguém. Exemplo, depois de muito pensar, ele disse. Viram aí os dois pontos? Travessão. Ele complementa os dois pontos, porque o travessão, ele indica que aquela frase é a fala de alguém. Exemplo, a professora falou. Crianças, abram o livro na página 12. Ou seja, esta frase, crianças, abram o livro na página 12, é a fala da professora. Os parênteses são usados no meio de frases para dar uma informação ou explicação necessária. Exemplo, Pedro, aquele menino que conhecemos no parque, fará aniversário hoje. As reticências, ela é usada em um pensamento que não foi finalizado. É quando se tem uma ideia e ela não foi terminada. Exemplo, eu preciso ir à escola, mas... Então fica aquele mas no ar, fica falta de informação, uma dúvida no ar. O que será que vai acontecer depois? As aspas, elas indicam que a frase que está entre aspas é uma cópia de uma fala ou de um texto ou uma palavra que a gente não conhece que fica destacada. Então vamos ao exemplo. A secretária avisou, matrículas reabertas a partir de hoje. Ou seja, esse texto foi a fala de alguém. Então, alunos, como atividade, vocês vão usar o livro Buriti, de língua portuguesa, na página 193, questão 2 e questão 3, certo? Onde vocês vão realizar a leitura de uma piada e depois vão explicar o uso dos dois pontos, a quem se refere, quem está falando, né? Qual é o personagem que está falando, e também vão explicar o uso do travessão. Na questão 3, vocês vão usar os sinais de pontuação. Vai ter um texto também que é uma piada e vocês vão observar que esse texto está faltando os sinais de pontuação. Tem os quadradinhos onde vocês vão colocar esses sinais de pontuação
de acordo com o conhecimento de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Bons estudos e até a próxima aula!